Há uma discussão no movimento espírita, que não é de hoje, que às vezes fica um pouco abafada, depois volta à tona, que é importante tratarmos aqui, com uma pergunta básica. Afinal, quem criou o Espiritismo? Muitos afirmam que quem criou, fundou o Espiritismo é Allan Kardec. Mas o próprio Allan Kardec, nas obras da chamada codificação espírita, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e podemos somar aqui também as publicações da Revista Espírita, o próprio Allan Kardec, em dezenas de vezes nos seus textos, afirma categoricamente que ele nada criou, que a doutrina é dos espíritos. Foram os espíritos que tudo ensinaram e que o papel dele foi o de organizador desses estudos. Foi o papel de estudar esses ensinos e, organizando-os, dá-los a público. Uma leitura atenta, por exemplo, na introdução de O Livro dos Médiuns, introdução essa escrita por Allan Kardec, ele afirma, no final dessa introdução, com relação à segunda edição, que é a edição revisada e ampliada e considerada definitiva dessa obra, ele afirma textualmente, com todas as palavras, que a revisão e ampliação havia sido feita pelos espíritos, de tal maneira que, se ele fosse citá-los, ele teria que fazer citações página por página de O Livro dos Médiuns, porque boa parte dos textos foram redigidos pelos espíritos. E assim, ele vai nos explicando em todas as obras da codificação, inclusive nas páginas da Revista Espírita, uma edição mensal que ele dirigiu de 1858 a 1869, que o Espiritismo não é doutrina que saiu da cabeça de um homem. O Espiritismo é doutrina surgida a partir dos ensinos dos espíritos. Que o Espiritismo não tem um chefe, não tem um fundador, não tem um criador. E que por isso mesmo o Espiritismo não pode ser abafado, porque os espíritos, façamos o que quisermos, são livres para se manifestarem e darem as suas comunicações. Então, meu jovem, entenda bem isso. Allan Kardec não é chefe do Espiritismo. Allan Kardec não é fundador ou criador do Espiritismo. Daí o nome da primeira obra que ele fez questão de assinalar, o Livro dos Espíritos. Porque foram os espíritos que ditaram a doutrina, que a ensinaram. E ele é enfático também ao nos informar nas páginas das suas obras que não existe a doutrina de Kardec. Portanto, utilizar o termo kardecismo é equivocado, é errôneo. O que existe é o Espiritismo, ou doutrina espírita, e os seus adeptos são os espíritas. E mais correto é falar em codificação espírita do que codificação kardeciana. Então, o Espiritismo, ou doutrina espírita, surge através dos ensinos dos espíritos. E, portanto, se o Espiritismo tem fundadores, são os nossos
amigos e benfeitores que se encontram na pátria espiritual.